Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando cafebrasil.top. No programa de hoje eu recebo o William Polis, que é outro exemplo daqueles empreendedores brasileiros que, a partir de um sonho, de uma visão, monta um negócio próprio e faz acontecer. É a cara do Leadercast. Mais um Leadercast. Esse aqui também interessante, porque a pessoa que eu trouxe aqui hoje, a gente mantém contato há algum tempo, a gente conheceu num evento, que outro dia ele me escreve falando da experiência dele de empreendedor e tudo mais, e esse é o tipo daquele que eu gosto de trazer, porque é gente como a gente, né, que está sofrendo na pele aquilo que o empreendedor brasileiro costuma sofrer, e você que conhece o Leadercast já sabe qual é a pegada da gente aqui. A ideia aqui não é trazer o empresário bilionário para chegar aqui na frente e falar: eu era um fodido, eu era um acabado, eu estava arrebentado e eu consegui, e hoje sou rico, se eu estou aqui você também pode. Essa é exatamente a pegada que a gente não quer no Leadercast. A ideia do Leadercast é o seguinte: eu quero gente como eu, gente como você, gente que está sofrendo na pele o desafio de ser empreendedor no Brasil e que está encontrando alguma saída. Então, hoje é uma dessas, né? Gente como a gente. 3 perguntas fundamentais, vamos lá para dar a largada. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Bom, meu nome é William Polis, eu tenho 32 anos e eu sou empreendedor na área de tecnologia. Mais um, né? Mais um. É o que mais tem, cara. Como tem empreendedor na área de TI, cara. Você mora em Sorocaba. Nasceu lá? Nasci em São Paulo, só que eu mudei para lá muito novo. Ah, é? O que você fazia quando era moleque? O que era? Qual era a ideia? O que seu pai... Antes, o que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai... Peraí, pausa, só um claro. pouquinho aqui. Toda vez eu pergunto pra todo mundo a mesma história e o pessoal... mas faz parte da gente compreender quem tá com a gente, é saber que tipo de influência ele tem. Então, se você contar pra mim que seu pai era um puta empreendedor, opa, já tem o peixinho, já sabe de onde vem, né? Então, por isso que eu insisto em tentar montar um painel de onde a pessoa veio, né? Diga lá. Bom, o meu pai, ele era policial militar e trabalhava no corpo musical da Polícia Militar. E a minha mãe, ela dona do lar, né? Ela trabalhava em casa, cuidava das crianças ali, dos filhos. Então a gente não teve nenhuma inspiração empreendedora, nem do lado dos pais, nem de ninguém da família. A gente sempre foi bem, a gente chama que é o capial, né? É bem do sítio mesmo, assim, sim, no sentido de não ter muita pretensão ou ambição de empreender. Você tem irmãos? Somos em 4 irmãos. Tá. E aí, você foi estudar para ser o quê quando crescesse? Então... médico, advogado ou engenheiro? O meu pai falava que advogado era um bom negócio, né? E eu tinha colocado isso na cabeça. Realmente, eu estava buscando desde do primário ali ser advogado, né? Uhum. Só que o que aconteceu? Quando eu tinha ali por volta dos 14 anos, fiquei sabendo que existia o tal do computador, não sabia exatamente como é que era. Tinha internet, e aí o meu objetivo era conseguir música do Legião Urbana para tocar com violão. Eu tava aprendendo a tocar violão e tal. E eu descobri que dava pra achar música do Legião Urbana, dava pra escutar qualquer música, dava pra ver programa e falar: cara, olha esse negócio. Aí explodiu minha cabeça, né? Explodiu porque eu não imaginava que era um negócio tão legal. Eu podia passar assim horas e horas, porque a gente não tinha computador na época, eu ia no computador de amigos, né? E aí... Você tá falando em 1999? Não, 96. 96. 96, mais Sim. ou menos, que começou. Sim. Isso daí. E aí ia na casa dos amigos e aí tinha um problema, que daí a gente ia lá pra ajudar, ver os amigos mexerem no computador
eu gostava bastante, sentava no computador e ficava na casa dos outros até meia-noite, 1h da manhã, e a minha mãe ficava me buscando na casa dos outros, né? E aí entrou num processo de choque, porque eu falei, poxa, eu acho que advogado é legal, né? Você tem um campo ali de trabalho bacana, mas esse negócio de computador, cara, é muito, muito... sabe quando é natural, você quer fazer aquilo? E aí aconteceu que eu prestei a FAD na época, né, em Sorocaba, Faculdade de Direito de Sorocaba, e eu também prestei a FATEC. E aí eu fui chamado nos dois, eu falei, poxa vida, né? Eu acho que vou pra FATEC, porque até a FATEC era gratuita, era do Estado, e foi a melhor escolha que eu fiz, porque... Pra fazer o que na FATEC? Processamento de dados. Tá. Porque quando eu cheguei na FATEC, eu percebi que existia não só aquilo que eu achava que tinha na parte do computador, tinha um mundo aí de negócios envolvidos que eu percebi que ali eu podia explorar isso, então foi nessa linha. Tinha o quê, 17 anos? 17 anos. 17 anos. Como é que é tomar essa decisão de o que eu vou fazer na minha vida aos 17 anos de idade, hein, cara? Eu não acho que eu pessoalmente naquela época, eu não tinha essa preocupação de tomar uma decisão, né? Eu tava sempre preocupado porque o meu pai, ele era muito rígido com a gente, né? Ele, por ser militar, de repente, acho que era isso, ele era muito rígido. Então ele tinha algumas coisas que ele colocava pra gente que meio que cravava na pedra. Por exemplo, palavra de homem deve ser honrada, então a questão da palavra era muito forte. A questão de começar alguma coisa, vá até o final e dê o seu melhor. Então nessa linha de dê o seu melhor, eu sempre buscava fazer as coisas do jeito que a melhor forma que eu pudesse fazer, né? E aí com isso eu percebi que era possível aprender bastante, mesmo que não gostasse da área, eu não ia perder aquele conhecimento. Então nessa linha que eu sempre busquei fazer minhas coisas. E aí você fez processamento de dados, então, na FATEC Sorocaba, em 98 que eu entrei lá. Tá. Saiu com diploma de quê? Esse é um pronto, né? Porque quando você faz, mas você vai fazer tecnólogo, né? Tecnólogo não é reconhecido. Eu falei, poxa, realmente, pode ser que para algumas coisas isso me interfira, mas é um curso relativamente rápido, era 3 anos e era super conceituado o diploma, então eu falei, poxa, vou fazer, e nem que eu tenha que fazer um MBA depois disso. Eu acabei fazendo 3 MBAs depois, não necessariamente na área de tecnologia para complementar, mas aí eu fiz um complemento para falar, poxa, se isso tiver algum impacto, eu vou resolver isso fazendo algum tipo de complemento. E aí, você... 17, 18, 19, né? Você saiu de lá com 19 anos? 19 anos. 19 anos com o diploma na mão. E agora eu vou fazer o que da minha vida? Vou procurar um emprego ou já pintou a ideia de vou montar meu próprio negócio? Então, o que acontece? Nessa linha de empreendedorismo, não é porque eu quis, assim, mas eu sempre fui meio pentelho, assim, no sentido de fazer as coisas meio por conta. Então, assim, quando eu tinha 12 anos de idade, tinha um mercado na frente de casa. E naquela época não podia trabalhar com 12 anos de idade por causa de lei e tudo mais. Tinha até alguns programas lá do Guardinha Mirim lá que era aberto. Só que daí tinha um mercado na frente lá, eu ficava ali empacotando sacola, mas não porque não combinei nada com ninguém, não combinei com a dona nem nada, simplesmente ficava lá conversando e empacotando sacola. Qual que é o meu objetivo ali? Não era ganhar dinheiro, era fazer alguma coisa. Eu me sentia, ficava em casa, ficava desesperado de ficar lá o dia inteiro assistindo televisão. Isso aí, depois quando eu tive 14 anos mais ou menos, que eu comecei a mexer no computador, tinha uma onda de gravar CD. Então, você pegar a seleção de MP3 Sim. e montar aqueles MP3. Daí que eu pensei, eu falei, poxa, eu posso montar, porque naquela época tava com bastante, era uma onda de crescimento, era o quê? Abria as tal das Cybers Café. Lá um lugar que você joga, imprime as coisas e tudo mais. Sim. E tudo era café, né? Tinha o café vanilla, cyber café e tinha um monte de coisa assim. Eu falei, poxa, eu vou criar o Polis Cappuccino Express. O que é o Polis Cappuccino Express? Eu gravo CD, eu monto pastinha pra juntar trabalho de escola. Então imagine uma papelaria misturado com CD. Eu ia no centro da cidade, ia em todas as lojas, entreguei um cartãozinho que eu fiz e vendia isso. Você fala assim, ó, me fala aí os artistas que você gosta. Eu vinha pra ele, montava, sem ele saber, montava pra ele, na próxima visita minha, eu montava pra ele um CD com um monte de música que ele gostava, colocava uma capinha com o nome dele, tudo da pessoa, e vendia. E aí, nessa época aí, eu cheguei a vender, num mês, mais de 250 CDs, assim. E tudo assim, na louca, sabe? Você vai no centro com um monte de sacola na mão, cheio de CDzinho na mão, bate de porta em porta, cartãozinho escrito Polis Cappuccino Express, o cara fala, meu, o que esse moleque tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui, né? E no fim isso foi legal porque era de dia tirar pedido e à noite ficar lá gravando
gravar muito CD. Imagina você com um computadorzinho gravando no Nero. Ficava lá a noite inteira gravando CD. E isso foi a minha primeira iniciativa de empreender. Na ilegalidade, certo? E na ilegalidade. Totalmente legal. Cara, mas o objetivo era aprender. Uma dica, bicho, é bem anterior a você. Nos anos 70, lá nos anos 70, lá para 70 e... Deixa eu ver o que é isso aqui. É 72, 73 por aí. A molecada também tinha essa paura de sair atrás, de achar música e tudo mais, e era muito complicado. Não tinha computador, não tinha coisa nenhuma. E os discos, para chegar no Brasil, era muito demorado. Então você tinha as lojas de discos, a gente se abastecia lá. E tinha uns caras que trabalhavam fazendo isso, gravando música. Aqui em São Paulo tinha alguns lugares que tinha, que você vinha e comprava o rolo, a fita de rolo grandona, com todas as músicas inimagináveis que existiam por aqui, né? E era um comércio interessante porque ainda não havia esse conceito todo da pirataria, era uma coisa bem até comum, né? Você vir para São Paulo, então a gente saía de Bauru, vinha para cá, ia lá nas lojas que vendiam isso aí e comprava um rolo de fita, cara, com 6 horas, com aquelas músicas que estavam tocando no exterior e que iam levar um ano para chegar aqui no Brasil, né? Já era esse mercado que existia na época, né? Então você conseguia comprar, se abastecer, utilizar esse material na boa. E lá na frente, isso acabou abrindo um espaço quando o computador chegou e todo mundo começou a fazer. E aí virou a pirataria, aí virou o carimbo de pirata. Então você tá furando as livrarias. Mas é a coisa que a molecada sempre fez, né? Assim que a tecnologia foi evoluindo, a gente foi fazendo, né? Mas aí você montou o seu próprio negocinho ali. Então, você já tinha um computador em casa? Nessa época aí o que aconteceu? Meus amigos tinham computador, né? E aí eu comecei a montar na casa deles para aprender a fazer. E aí no meio tempo eu consegui adquirir um computador. E aí eu comecei a fazer em produção em lote ali. Sim. E aí foi a primeira iniciativa, obviamente que durou pouco, durou ali 6 meses mais ou menos. Mas foi uma iniciativa legal porque eu tive que aprender a lidar com as coisas, por exemplo, que dava muito problema. Você gravava, depois tinha que vir retirar porque não funcionou, ou deu problema, ou o áudio que a gente baixava não estava com qualidade. Então, assim, comecei a aprender a como lidar com o cliente, como atender bem ele, como deu uma experiência legal para ele, mas sem saber que eu estava fazendo isso, era puro aprendizado. 14 anos de idade. 14, então, uns 15 anos, já eram 15 anos, no ano seguinte que eu comecei a mexer com o computador, 15 anos. E aí, a partir desse momento, toda vez que tinham... Até meu sócio fala assim, cara, você gosta de arrumar sarna pra se coçar, cara. Mas toda vez que tinha alguma coisa assim, eu me metia. Uma outra iniciativa que eu montei depois disso foi começar a dar aula de inglês. Daí eu comecei a aprender inglês e tal. E aí eu juntei o pessoal lá do bairro lá e comecei a montar uma escolinha de inglês no quartinho do fundo de casa lá. Então... Cobrando no molecada? Cobrava. Montava ali a turma, cobrava... E mandava dar aula de inglês. Aí eu nem sabia muito bem inglês, sabe? Imagina, pô. É claro que não, né? Com 14 anos e aqui no Brasil. E aí? Não, acho que eu já tava com 16 anos. Mas foi legal porque é o seguinte, pelo fato de não saber, então eu ficava um pouco nervoso de dar aula. Mas como o pessoal não sabia nada, o que eu sabia já tava bem, tava ótimo, entendeu? E aí me forçava a aprender mais. Então eu vejo que quando você se coloca numa situação, por mais que você tenha o medo que sempre vai existir, mas você dá ali a cara a tapa de tentar fazer, você dando o seu melhor, você pode até ter algum problema e tal, mas você sempre vai aprender. Eu acho que o que mais me motiva é a questão da oportunidade de você aprender. E dizem que a forma mais eficiente de você aprender é ensinando os outros. Exato. Se você se mete a ensinar alguém, o teu nível de aprendizado para poder ensinar é a coisa mais... profunda que existe. De certa forma é o que eu acabo ganhando com os podcasts, porque se eu me meto a fazer um podcast, eu tenho que mergulhar, tenho que estudar, tenho que pesquisar, tenho que escrever o texto, tenho que já examinar os contra-argumentos que tem ali. Então, nesse processo inteiro, eu costumo dizer que o Café Brasil, o Leadercast nem tanto, porque é mais um bate-papo, mas o Café Brasil, por exemplo, é um PhD diário, né, cara? Eu sou obrigado a fazer porque ao tentar ensinar para alguém, eu tô levando adiante. Isso é uma dica muito legal que eu costumei a pegar as pessoas e dizer, cara, se você assumir um nível de liderança, se você está à frente de uma equipe, se você tem uma turma, significa que você tem no mínimo algum tipo de conhecimento que os outros não têm, ou os líderes seriam eles, né? E cabe a você passar isso adiante. Quer dizer, a coisa mais legal que alguém que assume liderança pode fazer é formar líderes, né? Quando eu sair daqui, eu quero sair e deixar atrás de mim
uma molecada formada. E essa formação vem pelo teu exemplo e pela tua sacada de que faz parte do meu processo como líder, ensinar as pessoas também a serem líderes, né? Você colocou esse ponto, daí eu lembrei de uma outra tentativa aqui de empreender. Nessa linha de você tomar a frente e as pessoas falam, poxa, eu vou com você, as pessoas confiam, acreditam que você vai conseguir, eles nem sabem que você não está tão seguro daquilo, mas as pessoas vão e acompanham. Eu também fiz, com 14 anos, eu fiz Senai, eu fiz o curso de eletricista. Sim. E o que aconteceu? Nessa época aí que eu estava fazendo, depois que eu fiz aula de inglês, eu falei, poxa, eu acho que se eu começar a fazer a parte elétrica de algumas casas, cobrando mais barato que outros eletricistas, eu posso começar a dar certo nessa área aí. E aí eu comecei a fazer, peguei uma casinha pequena para fazer, depois peguei uma segunda casa um pouco maior, e aí já não conseguia fazer sozinho. Daí eu comecei a arrumar amigos para trabalhar comigo. Opa! Só que os meus amigos não sabiam nada de elétrica. Aí o que acontecia? A gente ia lá, fazia instalação e tal, e o grande suspense, o grande momento era a hora de ligar o disjuntor para ver se a instalação deu certo. Nossa, quando dava certo era uma comemoração tão grande, todo mundo, olha, a gente conseguiu fazer a instalação da casa, entendeu? Então, isso que você falou de inspirar e trazer as pessoas para junto de você é muito importante, porque você se motiva para fazer bem feito, e você se preocupa, você tem uma preocupação ali porque você está envolvendo mais pessoas com você. E essa preocupação te move para você continuar dando o seu melhor. E tem mais um negócio importante que é o seguinte, conforme o teu público aprende e amadurece, ele fica mais exigente e te obriga a falar, bom, se eu quero estar um passo sempre à frente, eu vou ter que estar sempre estudando, porque senão esse pessoal me ultrapassa, né? E chega uma hora que eu não tenho mais o que ensinar, já me ultrapassaram e passaram adiante. Então, é muito legal, porque é um processo de motivação de lado a lado, né? Quer dizer, eu sou motivado a ensinar, a pessoa que é motivada a aprender, ao aprender ela me contesta, a me contestar eu sou obrigado a buscar, e aí vai um processo de crescimento contínuo, né? Bom, mas aí você se forma, pega o seu diploma e vai arrumar um emprego na padaria do seu Zé para cuidar do computador dele. Como é que é isso aí? No meio do curso da FATEC, como eu sabia inglês, eu arrumei um estágio numa empresa para fazer tradução de conteúdo em inglês para português, para um site, era um portal para desenvolvedores de jogos. E isso aí acabou dando tão certo que o portal, que nasceu do zero, ele chegou ali a ter isso em 2006 mais ou menos, tinha quase 50 mil pessoas cadastradas no site. Para aquela época era um negócio absurdo, né? Porque desenvolvimento de jogos é um negócio que atrai muita gente. E por estar fazendo essas traduções desses materiais, comecei a aprender a desenvolver, fazer programação mesmo. E por esse conhecimento de programação, eu fui chamado para trabalhar numa empresa, que era em Sorocaba também, para trabalhar com desenvolvimento de sites. Por saber inglês, eu fui chamado para fazer a tradução do negócio. De um portal. Aí eu aprendi a programar. Por saber programar, eu fui chamado a trabalhar. Uma vai levando a outra, né? Uma vai levando. Quer dizer, é aquela história do preparo e da oportunidade, né? Por saber tal coisa, eu construo a chance, a oportunidade. Legal. E aí nessa nova empresa que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, eles trabalhavam com automação comercial. Então, automação comercial para você fazer pagamento no caixa. E eles tinham cliente no Brasil inteiro. Então, o que aconteceu? Além de ser uma oportunidade de aprender um negócio bem bacana, eu comecei a viajar para o Brasil inteiro. Então, eu fui, num período ali de 3, 4 anos, eu fui, pra você imaginar, todas as capitais do Brasil. Fui para fora do Brasil, trabalhei no México, trabalhei na Venezuela, na Espanha. Então, abriu minha cabeça porque teve a oportunidade de aprender programação, aprender de negócio, e por aprender de negócio eu tive que ir visitar clientes. E aí a experiência vai para um outro patamar, de você estar lidando ali com o empresário, com o cara que está ali no dia a dia do empresariado. E ali a gente trabalhava com automação comercial, e o grande problema era o quê? A inovação, por exemplo. Mas só para entender, o que era a empresa? A empresa era tua? Era uma empresa? Não, eu era funcionário. Essa empresa que me chamou para trabalhar, eu entrei como estagiário. Sim. Daí eu virei programador júnior. E aí, qual que é o grande problema? Problema não, mas qual que é o grande perfil do programador? Ele é estritamente técnico. Sim. E eu gosto de conversar, eu gosto de gerar network e tudo mais. E por sempre estar buscando conversar com as pessoas e tudo mais, o cara falou, tem um cliente tal lá que está com problema, você não quer ir visitar ele? Eu fui,
E o cliente deu um bom feedback, falou, o atendimento do cara é legal, tudo mais, e eu comecei a visitar vários clientes para resolver problemas. Porque a solução era de automação comercial e às vezes dava uns problemas do tipo, no final do dia não bateu o caixa, ou o cartão não está passando. E aí, além de você ter o conhecimento técnico para resolver, você tem que ter uma forma de gerenciar a expectativa da pessoa. Sim. Porque às vezes o cara tá com desespero, tem que resolver já, fala, não é uma coisa que você resolve já. Mas os caminhos para chegar lá é esse aqui. Então, pelo fato de você conseguir explicar pro cara qual é o caminho, o cara fica mais tranquilo. A expectativa dele cai. Eu tinha uma regra que eu falava sempre pro meu pessoal lá. Uma das áreas que respondia para mim na empresa, quando eu trabalhava lá, era a área de assistência técnica, né? E tinha o 0800 e tudo mais. Eu dizia pro pessoal o seguinte, cara, o cliente, ele tem um nível de expectativa, mas a primeira expectativa dele nunca é resolver o problema. A primeira expectativa dele é o seguinte, eu preciso ser atendido por alguém. Entendeu? Eu preciso me sentir sendo ouvido por alguém que está preocupado genuinamente em atender meu problema, né? Tanto que depois eu acabei vendo que as empresas aí no mundo afora que tem essa percepção bastante adiantada, nos questionários de análise de atendimento deles, a primeira pergunta que o cara colocava lá era o seguinte, o atendente demonstrou interesse em resolver seu problema, né? Que acho que isso é o primeiro fundamental, cara. Tá legal, é encrencado, vai demorar, tô sofrendo aqui, mas bicho, eu sou técnico, compreendo o que é que está passando, eu sei que para você é uma agonia. Para mim, como técnico, aquele é só mais um dos 3 mil clientes que estão lá com algum probleminha. Para o cliente, aquilo é 100% da encrenca, né? Então a primeira coisa era a demonstração, cara, eu entendo você, sei do seu sofrimento, estou solidário e vou te ajudar a resolver. Só para complementar essa dica, eu comprei um computador, ia testar um computador novo, um laptop novo, um Surface da Microsoft, peguei e comprei um usado primeiro no Mercado Livre, saí usando o computador, deu pau nas 3 primeiras palestras que eu fui fazer, e aí parou o computador de vez. Liguei pro cara que me vendeu, o cara, bicho, eu te vendi funcionando, problema seu, eu dancei, fiquei com o computador bichado na mão, fui atrás para resolver, bicho, e a Microsoft não tem a menor ideia do que seja Surface no Brasil. Não tem assistência técnica, não tem garantia, não tem nada aqui, nada, é impressionante. Eu entro num fórum e os caras do fórum, bicho, me ferrei, que eu tô com o computador, deu um pau e não tem assistência técnica, não tem o que fazer. E eu não me conformei com isso, fui para a Microsoft dos Estados Unidos pelo computador e, cara, sem brincadeira, eu contei, eu fiquei acho que 5 horas no chat, em 2 rodadas de 2 horas e meia cada uma, no chat com o atendente da Microsoft nos Estados Unidos. E o cara conversando comigo e fazendo os testes. Então com o computador aberto na frente, e ele vamos fazer os testes aqui. Cara, e era impressionante, bicho. O tempo todo, tudo que ele escrevia pra mim, ele dizia o seguinte, nós vamos resolver. Pera aí que nós vamos resolver. Calma, a gente vai dar um jeito. Não se preocupe, nós vamos dar um jeito. Testa tal coisa. E eu, não deu certo, que horror. Calma, nós vamos resolver o seu problema. Fique tranquilo. E o tempo... Aí eu saquei a dinâmica do treinamento do cara, né? Que era essa história. Passe para o teu cliente a certeza de que você vai resolver o problema dele. E bicho, 5 horas depois, o cara chegou e falou, cara, o computador tá bichado, não tem jeito, me dê o número de série dele aí, eu tô te mandando um computador novo, né? Então, o tempo inteirinho, daquelas 5 horas, eu não me queixei de ficar tanto tempo com ele no chat, porque o papel daquele cara era me dar segurança de que ele ia resolver meu problema, né? E aí você baixa toda a expectativa, né? E nessa linha mesmo que você tá contando aí, a gente tem focado na empresa que a gente tem atualmente, somos em 2 sócios, a gente tem muita preocupação com a experiência do usuário. Sim. Mais do que porque a experiência do usuário virou commodity, né? Todo mundo fala e tudo mais. Mas assim, a gente entende que a experiência do usuário é você conseguir levar para ele, não necessariamente resolver de bate-pronto o problema dele, mas pelo menos trazer ele junto com você. Eu tive uma experiência semana passada, inclusive, só para ilustrar o que a gente está comentando aqui, eu fui... meu filho, eu tenho 3 filhos, né? E eu fui levar o menorzinho que tava bastante tosse no médico. Quando eu cheguei no médico, era um médico de plantão, era uma moça, e ela assim, não me tratou mal, não me tratou bem, foi super direta, olhou assim, tome isso, e acabou e tal. E mandou embora. Assim, provavelmente, o que ela fez tá certo, porque o que aconteceu? Ela passou o remédio, eu realmente fiz o que ela pediu, resolveu e tudo mais. Mas eu já tinha ido no mesmo horário com outro médico e ele explicou um monte de coisa pra mim, ele conversou comigo, olha, isso que tá acontecendo com você é isso, a inflamação aconteceu por esse motivo, a mirada do tempo, contou um monte de história.
não tem uma solução rápida, a gente vai tentar isso, mas talvez não dê certo, mas se não der certo a gente volta aqui. Mas sabe, eu senti, por mais que, inclusive o remédio que o primeiro passou, que é a que deu essa conversa comigo, não resolveu o problema do meu filho. Só que eu me senti muito mais contente e satisfeito com o atendimento dele, que não me resolveu de primeira, do que dela que resolveu o problema. Olha só como que... E nessa linha de você ter uma percepção, o que eu acho que é muito bacana? Primeiro, ser bastante transparente. Transparente no sentido de mostrar. Às vezes a pessoa que está, o seu cliente ou quem está tendo contato com você, não sabe, não tem um background nenhum daquilo. Então a primeira coisa é você perceber isso, ter esse feeling de perceber esse momento do cara e trazer o cara até o ponto mínimo que ele precisa saber para ele entender o que você está falando. Entenda que esse cara tem uma insegurança, ele está inseguro, né? Então eu chego lá, eu não estou puto porque eu tenho um problema. Eu tô puto porque eu tô inseguro, eu não conheço o que é, e esse desgraçado vai me dar um balão, vai levar meu dinheiro embora, e se bobear eu vou ter que voltar aqui 10 vezes para resolver. Então esse é o primeiro ponto, né? Eu preciso dar segurança a essa pessoa de que eu sou o cara certo para resolver o problema dela, né? Quando você faz isso, cara, 80% da encrenca tá resolvida. Você consegue até ter a boa vontade do cliente de que, cara, tá legal, não deu certo, vamos lá, a gente vai resolver. Desde que eu entenda que tem alguém interessado em me atender, né? Dá uma desviada aqui, mas vamos voltar na história lá, né? Muito bem, aí você tá lá na empresa, e aí? Aí o que aconteceu? Eu comecei a viajar bastantes lugares, no Brasil e fora do Brasil e tudo mais. E aí o que eu percebi? O que eu percebi é que existia aí a oportunidade de fazer tecnologia com qualidade, porque tem um outro ponto também que a TI acabou construindo dentro das empresas. A TI é o departamento feito para complicar o negócio. Sim. Ele insiste em que eu trabalhe para o computador e não o contrário. Exatamente. Eu pessoalmente achava isso era uma visão muito ruim, porque sempre quando que eu ia fazer alguma coisa, eu sempre buscava fazer alguma coisa que resolvesse o problema do cara, ou pelo menos que ajudasse a vida do cara. E era impressionante, todo lugar que eu ia, você é do TI? Era impressionante como a cara da pessoa mudava só de falar que eu era do TI. E aí eu falei, não tá certo isso daí, não pode ser assim. E tinha um outro ponto também, que TI sempre é caro. E quando quando a gente vai fazer um projeto, muitas vezes o projeto, ele no desenvolvimento de software, ele é grande, é caro, é custoso, e às vezes não entra nem em produção, joga fora. Você pega muito dinheiro, joga fora. Não foi uma, duas, foram várias vezes que eu passei em projeto que aconteceu isso. E quando a gente está falando de dinheiro, está falando na casa de milhões. Você imagina você pegar milhões, colocar no projeto, colocar tempo. Então você está falando de um ano e meio de projeto, várias pessoas, 10, 20 pessoas, e aí no final do dia chega, olha, vamos cancelar o projeto porque ele não deu certo. Então eu achava isso muito ruim, muito ruim. Eu trabalhei em empresas multinacionais, nacionais, trabalhei em instituto de pesquisa, trabalhei no exército, a gente veio fazer serviço da parte de rastreabilidade e tudo mais, e era uma visão muito similar, todos eles tinham essa visão. E eu pessoalmente não gosto dessa visão. Então, dentre as empresas que eu acabei passando, eu acabei tentando sempre focar em dar a solução pro cara. A gente buscou menos é mais, ou seja, eu não vou dar para você a solução do mundo. Eu vou dar para você o mínimo necessário para você resolver seu problema e para você continuar caminhando. Então, nessa linha de pensamento, a gente começou a trabalhar com pessoas, com empresas, que na época eu era funcionário de outra empresa, hoje são clientes da minha empresa. Por quê? Lá atrás eles entenderam que a proposta que eu tinha como funcionário era resolver o problema dele da melhor forma possível, mas não necessariamente prometeu que eu não conseguia. E depois que a gente montou a empresa, essas pessoas, pelo networking, passaram a ser nossos clientes. Então hoje a gente olha e fala, poxa, valeu a pena lá atrás ter se dedicado, e vale a pena hoje inclusive, porque o brasileiro, o cliente brasileiro, ele é carente do atendimento básico. Ele não quer... A gente vai para fora do Brasil, qual que é a expectativa, né? Poxa, você vai no Walgreens lá fora, que é uma farmácia que tem 1 milhão de itens lá para você comprar. Você tem self-checkout sem ninguém te vigiando. Você pode comprar pela internet. Ninguém tá lá, fica lá preocupado se você vai roubar ou não vai, sabe? Aqui nós não conseguimos nem fazer refil no McDonald's, cara. Os caras tiram fora o refil do refrigerante, porque os neguinhos compravam e tinha 6 negros bebendo aquilo lá, cara. De novo, nessa história que eu contei do Surface aí, né? Quando chegou no final do processo inteiro, a única coisa que o cara me pediu foi qual é o número de série do equipamento. Fim.
não me pediu nota fiscal, não, eu falei para ele, eu não vou trocar nunca, vai querer nota, eu nem tenho mais nada disso aí. Ele não pediu nada, ele falou, me deu o número, bateu o número, você está na garantia, estou te mandando um computador novo. Fim. Você fala, cara, olha o grau de confiança, o grau de confiabilidade que se estabelece com um cara desse. Quer dizer, todo aquele perrengue que eu passei, que eu fiquei puto com a Microsoft por não me dar assistência no Brasil, foi resolvido da forma melhor possível quando eu acionei os caras lá de fora, né? Então essa percepção de que o valor do teu trabalho não está no produto que você vende, nem no serviço que você presta, mas está no jeitão com que você faz isso, é o número 1, né? Por que é tão legal fazer com o Polis e não é legal fazer com o Roberto, se os dois trabalham com a mesma coisa e os dois entregam o mesmo produto? É porque o Polis tem um jeitão de fazer, que é ali que eu quero, cara. Ele me dá muito mais do que simplesmente um produto, um serviço bem entregue lá, né? Eu acho que essa questão do atendimento, eu acho que o princípio básico é você se colocar no lugar do outro e falar, poxa, o mínimo que eu gostaria que me entregassem aqui. Sim. E você tem que ter esse pensamento a todo momento. Tanto que nessa linha de pensamento, o que aconteceu? A gente montou a empresa, eu e um sócio, a gente montou uma empresa na parte de desenvolvimento de software. Eu vou te cortar. Antes de você montar, quero saber o seguinte. Quando é que pinta na tua cabeça a ideia de que, talvez, se eu montar um negócio, seria uma boa eu montar meu negócio? Primeiro, quando que pinta isso e por que pinta isso, né? Você tá lá, tá trabalhando, tô indo bem, tô legal, tô crescendo na empresa, e de repente pinta uma ideia, vou fazer meu próprio negócio. Por quê e quando que isso acontece? Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software, e eu comecei a ir para os clientes, ele falava assim, poxa, e isso aí para você resolver, como é que funciona? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para você um chamado lá na empresa. Sim. O cara, nem continue. Chega. Já sei, esse chamado vai demorar 1 mês para ser analisado, 3 para ser aprovado e 5 para ser entregue para mim. Cara, não dá, eu precisava de solução agora, se não for para ser assim, a gente vai continuando como tá. Então assim, a experiência de quem era cliente já era péssima. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, poxa, eu consigo fazer isso daqui por conta, mas aí não é pela empresa, eu tô fazendo por fora, num horário fora, e eu consigo fazer isso rápido para você. Você tem interesse? Ele falou, cara, tem, vamos fazer. Aí eu fui num cliente, a gente fez um relatório, eu fiz um relatório para ele em 3 dias, coisa que num processo normal ia demorar meses. Aí no segundo cliente eu fui, tinha uma coisa similar, também fiz. E aí eu percebi que eu falei, todo mundo com problema fácil de resolver, mas por, sei lá, burocracia, organização, não sei uma resposta para explicar. As empresas não estão dando conta disso daí. Você não teve um conflito ético nessa hora? Total. Cara? Não, total, tanto que... A empresa está te pagando para ir lá, você está indo resolver o problema e você pega e faz o negócio por fora? E o que aconteceu? O primeiro eu fiz dessa forma, o segundo, aí entra o peso do pai, né? Porque o pai era muito rígido, então toda vez que ia fazer alguma coisa errada, dava aquele frio na barriga e vinha o pai falando alguma coisa na cabeça. Eu fui falar com o dono da empresa. Falei, seguinte, tô no cliente tal, o cara tá explicando tal cenário, um negócio rápido de resolver, a gente sabe que na nossa fila aí de coisa tá difícil de a gente atender o cara rápido. Se eu fizer por fora, a gente pode fazer? Como é que ele faz? Cara, ele falou, pode fazer, mas eu vou fazer de conta que eu não sei. Então assim, eu joguei muito claramente para ele, porque ele sabia que internamente ele não estava conseguindo dar conta, e se a gente não fizesse isso, talvez aquele cliente perdesse. Sim. E aí isso acabou se tornando um hábito, porque tinha muita demanda pequena, demandas que para a empresa fazer ia ser demorado, e a gente deixava o cliente feliz. Então, isso é, vamos estressar esse assunto aí. Você teve então um conflito ético, bateu, e você foi falar com o dono da empresa e dizer para ele o que estava acontecendo. Vou dar o meu lado agora, minha história, né? Eu comecei a fazer palestras também lá nos anos 90 e tudo mais, na empresa que eu trabalhava, onde eu era o diretor da empresa, e de repente eu comecei a ser demandado para fazer palestras, não só fora, no ambiente da empresa, como também fora. Começaram a me chamar para fazer fora. E aí bateu aquele conflito ético, cara. Como é que eu vou sair no horário de trabalho com o computador da empresa que me paga para fazer uma palestra para um lugar um banco que não tem nada a ver com a empresa, né? Embora eu soubesse que aquele era meu futuro, né? E eu fiz isso a primeira, fiz a segunda vez, aí bateu o conflito, né? Falei, cara, não tá dando certo isso aqui, não pode ser, não funciona, né? Eu fui falar com o meu chefe, o presidente da empresa. Falei, tá acontecendo assim, assado, o que você acha disso?
Ele falou, olha, cara, só não faça loucura. Ele falou pra mim, eu não gostaria que você fizesse loucura, né? Se você não fizer uma loucura, bicho, vai tocando a tua vida aí. Não, mas ele sabia disso aí, né? Até que um dia que eu fui chamado para fazer uma palestra, duas coisas aconteceram. Uma delas foi na GM, a GM me chamou, nós éramos um grande fornecedor da GM, e eu fui fazer uma palestra dentro de um evento comercial da GM, que não tinha ninguém de fora da GM, só eu era o único cara que estava lá dentro de um fornecedor. E eu assisti acontecer negócio naquela reunião, que jamais alguém de fora da GM saberia, e eu só assisti porque eu estava lá dentro, sentado ali, né? Isso me acendeu uma luz. O segundo evento foi um evento, uma premiação gigantesca que a Mercedes-Benz faz todo ano para fornecedores, uma plateia com 700 fornecedores sentados lá, e a palestra magna é a minha. Eles me chamam e eu faço a palestra do Everest. Terminada a minha palestra, o presidente da Mercedes sobe no palco e faz o speech dele inteirinho calcado na minha palestra. O tempo inteiro ele falando aquilo lá. Quando eu vi aquilo tudo acontecer, eu falei, cara, quem é que tá usando quem? Será que eu estou usando a empresa ou a empresa está me usando? Porque por eu ser o palestrante, eu entrei dentro do intestino de um cliente nosso e soube de coisas lá que ninguém mais sabia, só eu sabia, portanto minha empresa sabia. Eu era o único fornecedor naquele palco lá com 600 fornecedores na plateia e o presidente da empresa falando daquilo. Então quando eu olhei aquilo eu falei, pô, aí eu vou no programa da televisão, chegou lá quem é esse? Aqui é o Luciano Pires, da Dana, etc e tal. E um dia eu parei e falei, bom, então acho que equilibrou. O fato de eu estar saindo, eu estou levando o nome da empresa para lugares que jamais iriam. Clientes estão me chamando para palestrar porque sou eu, não é porque é a empresa, né? E aí a coisa equilibrou. Mas eu tomei o cuidado de, como você fez, certamente ir lá e falar, ó, tá acontecendo tal coisa assim, eu não quero deixar parecer que eu tô por baixo do pano. Então, aí quando me deu o aval, passou o conflito ético, né? E você sabe que hoje, agora eu mudei de posição, né? Agora eu sou o chefe no bom sentido, mas eu sou o cara que vai, alguém que estiver trabalhando, fazendo isso por fora, bater a ética, vai vir falar comigo. E eu busco deixar muito claro, tanto que dentro da nossa empresa tem pessoas que fazem iniciativas pessoais para fazer empreendedorismo e tudo mais, e eu apoio fortemente, porque eu acho que até meu pai falava bastante assim, o cara que você quer dar um problema para alguém, dá para aquele cara que já tá cheio de problema, que é o cara que ele vai arrumar um jeito de resolver. O cara que tá com o tempo livre, ele não vai resolver, ele não vai querer pegar aquilo. Então assim, quando o cara tá com sangue no olho de querer fazer alguma coisa, empreender, criar a ideia dele, se você dá mais um desafio para ele, ele faz. Então porque o foco dele é o resultado. Não é horário de entrada, hora de saída, é o resultado. Então assim, acho que a grande forma de ter um bom equilíbrio é o resultado. Se você continuar conseguindo alcançar seu resultado e conciliar com as suas coisas pessoais, que bom. Então, que você continue fazendo isso aí, que você cresça e que a empresa acompanhe você, porque se a empresa estiver acompanhando você e comportar seu crescimento, excelente. Se a empresa ficar pequena demais, que você vá para algo maior, porque eu acho que a gente é muita egoísmo da nossa parte querer segurar alguém que está em pleno voo. E esses jovens, a gente trabalha com um público bem jovem, né? O cara que entra trabalhar com a gente tá ali na base de 17 anos, assim. Os caras estão com o turbo ligado na rampa e rampando. Se você não acompanhar eles, deixar os caras voar, você vai ser a âncora que vai atrapalhar ele. Então, assim, é importante isso daí, porque além de você criar um network lá na frente, que é um ponto importante, desde os 14 anos das pessoas que eu conversei lá, que eu vendia CD pirata, hoje eu ainda encontro pessoas no mercado de trabalho que o cara me conheceu naquela época. Tanto que a gente se encontra, o cara fala, não acredito, cara. Não acredito, você cara. Do CD. Então assim, no networking é impressionante, se você vai encontrar as pessoas. Então assim, sempre você coloca no lugar do outro, deixa o cara crescer. Porque deixando o cara crescer, você cresce junto. Eu acho que essa é a filosofia de contribuir, de crescer. Então, lá atrás bateu a questão moral, a ética, falei com o cara foi super bacana, deixou bem claro, fez vista grossa, mas olhando hoje, agora você colocou esse exemplo, eu acho que foi exatamente isso, porque os clientes que estavam perto de deixar a empresa, antes continuaram. Ficou com você, que é o representante da empresa, e não foi para um concorrente, o que no fundo é uma jogada estratégica muito esperta do próprio dono da empresa, né? Muito bem, mas volta lá, vamos voltar lá atrás. Você estava lá eu te cortei, né? Quando você falou da ideia de montar o novo. Você estava resolvendo ali, falou com o dono e pintou a ideia de montar seu negócio. Como é que era? Então o que aconteceu? Aí, beleza, um cliente pediu uma coisinha por fora para poder resolver, fez outro. Aí eu percebi o seguinte, poxa, olha, bacana, dá para fazer isso aqui, só que eu tava
tava acabando afetando a qualidade das coisas. Porque aí o que acontecia? Eu trabalhava no horário do expediente normal, depois tinha que fazer essas coisas fora do horário. Sim. Aí dormia pouco, ficava final de semana... os pais cobrando, depois a namorada cobrando, falou, pô, só trabalho. Aí eu cheguei num ponto e falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada com isso, porque quando você começa a encavalar as coisas, perde a qualidade, aí o lado bom que era pra você crescer acaba atrapalhando. Aí eu foquei em fazer carreira, vamos dizer assim, né? Entrei numa multinacional, fiquei ali trabalhando por 3 anos e lá chegou num ponto que eu já não tinha mais autonomia. Que era um negócio que cara, pesa muito pra mim. Porque, por exemplo, eu trabalhei em empresa grande pra caramba, que a sua autonomia é muito limitada, você é feito pra fazer aquela função, não pense mais do que aquilo, não extrapole aquilo, é aquilo. E eu me sentia preso numa jaula, assim, porque eu queria fazer as coisas e não podia. Tinha que pedir assinatura de um monte de gente pra fazer uma coisa simples. E você vê aquela coisa improdutiva, e eu me sentia, parece que tinha um bicho comendo por dentro, assim, cara. Imagina uma coisa que você podia fazer em uma semana, demorava 1 mês, 2 meses. Eu falei, não é possível, cara, que é isso? Eu não quero fazer parte disso. Aí eu pedi a conta dessa multinacional, e fui trabalhar numa empresa pequenininha, tinha 8 pessoas. Uhum. E lá é o totalmente inverso. Você tem total autonomia, basicamente só bate na questão de negociação financeira, mas de resto... Tem que fazer tudo, né? Faz tudo acontecer, né? É o seu nome ali, antes de qualquer coisa, é o seu nome fazendo. E aí, nessa empresa, eu comecei a atuar com varejo, supermercado, farmácia, padaria e tudo mais, mas em todos os critérios que você imaginar, porque a gente olha lá o supermercado, por exemplo, o supermercado ele parece assim, é um negócio simples, vamos dizer assim, porque você compra e vende, né? Mas, cara, tem uma complexidade enorme por trás daquilo. Recebimento de mercadoria, você conferir se o produto que está chegando é o que você comprou, controle de validade, controle de produto que é perecível, se a temperatura está adequada. Depois você, imagina você no supermercado que tem lá 15 mil itens, você saber onde da loja está aquilo. Você saber se tem 2 lotes de validade daquilo. Depois também tem que saber assim, se meus colaboradores estão fazendo as coisas da forma eficiente. Falei, cara, varejo é um negócio apaixonante, cara. A gente acabou atendendo outros clientes, mas varejo é apaixonante. E aí, eu trabalhei com varejo 3 anos. Aí indo lá no chão da loja. Chão da loja. Você não era o nerd que fica trancado num lugar ali, fazendo código no computador. Você fazia e ia lá. E tinha que implementar. Exato. Porque o que acontece? A gente, vamos pensar, quando eu estava dentro do escritório, sentadinho lá, tomando um cafezinho, fazendo o programa para atender um problema do varejo, só para ilustrar o exemplo. Eu estava em Natal, num cliente lá em Natal, um supermercado grande lá. E aí ele tinha um desafio. Na época era para fazer o cartão presente. Hoje é comum, né? Você compra um cartão no mercado e você tem o cartão presente e o cartão compra, que você pode fazer recarga e tudo mais. Mas naquela época não existia isso. Então a gente desenvolveu e foi lá fazer a implantação. Você pensa que lá vai chegar o quê? Vai estar tudo certinho, conforme você pensou. Rapaz do céu. Mas não tem nada pronto. É tudo feito assim do jeito que dá, né? Colado com arame, colado com fita crepe, do jeito que dá. Aí quando você chega lá pra ver, você fala, meu Deus do céu, tem um monte de coisa pra acertar aqui. Coisas básicas, por exemplo, assim, e se o cara tentar passar o cartão e na hora tiver sem internet? O que acontece? Sabe, esse tipo de coisa que ninguém pensa, ninguém fala e tal. E quando eu ia lá no cliente, eu aprendia essas coisas. Porque você tava na hora, agora tá pronto, vamos usar. Junto com o cliente, a experiência ali de como que ia ser o uso. E aí eu me apaixonei por varejo. E eu trabalhei com um cara que ele era muito inteligente, sabe? Ele era muito do negócio também, gostava de colocar a mão na massa e a gente trabalhou junto por um período e ele foi para trabalhar numa indústria. Eu trabalhei no varejo por 3 anos e como eu estava viajando demais e nasceu meu primeiro filho, eu falei, poxa, eu preciso dar uma parada de viajar agora, porque o filho vai nascer aí e precisa acompanhar, né? E aí eu fui trabalhar de novo em Sorocaba. Nesse meio tempo que eu fiquei em Sorocaba, que deu mais ou menos 1 ano ali em Sorocaba, esse meu amigo que trabalhei junto com ele, assumiu a diretoria de TI de um cliente. Aí ele me ligou. Ele falou, cara, tô precisando de gente que resolva meu problema aqui, cara, porque aqui é varejo, você sabe como que é, e aqui tá enrolado o negócio. Você topa vir pra cá? Eu falei, meu Deus do céu, cara. Já tava tudo estável, 1 ano já em Sorocaba, filhinho novo.
eu já tava acostumado com aquela vidinha de... Sorocaba é tudo perto, né? Não Sim. tem nem comparação. Ele falou, vai voltar aqui pra São Paulo. Cara, eu falei, meu... Mas aí é aquilo que eu falei pra você. Eu vejo sarna, eu quero entrar pra fazer, né? Eu falei, vamos fazer. E aí de uma iniciativa que era pequena, que era só um relatório simples, a gente cresceu lá pra mais de 20 pessoas. Você saiu da empresa? Perdi a conta. Então tem uma historinha aí. Isso aí. Tem uma historinha aí. Nessa empresa que eu tava, que era em Sorocaba, era uma empresa assim, em Sorocaba, digamos que é a melhor empresa pra se trabalhar. Não perdi a conta ali, era loucura, entendeu? Então você imagina, esposa, família, Sim. fala, cara, você é louco, meu, olha, você conseguiu chegar até aqui. Nessa empresa que eu trabalhava em Sorocaba era multinacional, então a gente tinha contato com americano, ia para os Estados Unidos, na Carolina do Norte, tinha contato com japonês, com chinês, então assim, era uma experiência bacana. Só que naquela lance que eu te falei da autonomia, não tinha muita autonomia, então aquilo me incomodava um pouco. Só que tava super tranquilo, muito perto de casa, todos os benefícios e tal, não sei o que, a posição bacana, e o cara me ligou. Aí o que eu fiz? Eu tinha férias vencidas. Eu peguei minhas férias, só que eu não tirei férias, eu fui lá nesse cliente. Por quê? Eu queria sentir se... E não era cliente ainda, né? Ele só tava chamando para resolver um problema. Eu queria sentir se tinha espaço lá para crescer. Quando eu cheguei lá, falei, cara, tem muito espaço aqui, cara. Tem muito espaço. O pessoal tá precisando só do café com leite, assim, né? De resolver um negócio simples. Eu fiquei um mês lá, que é o mês de férias. Daí eu voltei só para assinar o documento, pedir a conta. E aí fiquei lá nesse cliente, né? E aí a gente começou... em 3 pessoas e... Valeu a pena em termos de grana, salário, ou o que te moveu foi o desafio? Não, em termos de grana, muito pelo contrário, não valia a pena. Esse que foi o grande problema, porque só em termos de ilustração, né? Imagina que eu tava com o salário lá X. Eu ia pra São Paulo, ia ter o custo de ficar indo pra lá, eu ia ganhar 2/3 do X. Ou seja, eu ia estar saindo um negócio totalmente certo pra ganhar menos... para um negócio que talvez não durasse nem 2 meses. E aí, cara, o que te faz um maluco? Você estava casado? Casado. Já tinha filho? Já. Que idade você estava? 22. Bom, com 22, pô, você teve filho cedo, hein, bicho? Eu tenho uma enteada de 19. Ah, é? Eu tenho, que mora comigo desde os 6. Sim. Eu tenho um menino de 7 sim. E um menino de 2. E com 22 anos a gente é louco, né? A gente faz essas loucuras todas lá, né? É muito novinho. Fazer isso com 42 é complicado, né? Mas aí você chega em casa e dá notícia pra todo mundo. Gente, estou indo pra ganhar menos em São Paulo, vou me incomodar mais, mas o desafio é que me carrega. Então, inicialmente eu não contei que eu fui pra lá. Eu não contei que tava de férias. Eu tava indo trabalhar, só que eu tava fazendo visita, assim, né? Depois que eu fiquei esse mês lá, que aí eu tinha que tomar a decisão, aí eu cheguei em casa e falei, seguinte, pensei, conheci o cliente. Que cliente? Não, é um cara lá que eu trabalhei com ele lá atrás e tal, ele me convidou, fui lá conhecer o negócio, eu acho que vale a pena. Mas vai ganhar quanto a mais? Não, vai ganhar menos. Cara, foi feio, porque você imagina, internamente na sua cabeça fala que tem que ir, é a oportunidade. E todo o resto falando pra você não ir, cara. Sim. E ainda pesando na questão, porque o filho era pequeno, que você tem que ter responsabilidade e tal. Mas aí o que aconteceu? O meu sócio foi muito bacana nesse aspecto, porque ele também comprou a briga, ele também tinha filho, ele também tinha família. E ele falou, cara, vamos, porque é melhor morrer tentando do que ficar aqui parado. E aí eu falei assim, beleza, hein, cara, vamos pedir a conta então. Só que eu fiquei enrolando pra pedir a conta, né? Isso a gente conversou cedo no café da manhã da empresa. Quando deu meio-dia, ele apareceu na porta lá na minha sala com a mochilinha na mão e falou, bora. Falei, cara, mas eu não pedi a conta ainda. Ele falou, eu já pedi, eu tô indo embora, beleza? Aí teve que ir, né? Porque ele também entrou no barco junto. Então, eu acho que assim, entre você ficar pensando e você tentar, eu sou da opinião de tentar, por mais que todo mundo fale contra e tudo mais, porque assim, na hora que seu coração fala, vai fazer, você tem que ouvir ele, cara. Porque eu acho que se você não fizer ir lá na frente, se olhar pra trás e falar, poxa, eu tive a oportunidade e não fiz, eu acho que arrependimento deve ser um dos piores sentimentos que tem. Tem alguns contextos que você tem que levar em consideração, né? Primeiro dele é o seguinte, eu tenho 22 anos de idade, então, meu amigo, com essa idade eu posso errar de montão, dá tempo de consertar. Já não tenho 40, não tenho 50, né? Segundo ponto, eu confio no meu taco, tô fazendo um trabalho legal, sou um cara demandado, acho que eu tenho competência tô seguro para saber se eu comprar essa briga eu vou levar adiante, né?
Outra coisa que você fez que foi fundamental, o fato de você ter ido lá, conhecer o cara, experimentar, falar, deixa eu fazer um test drive durante 30 dias, enxergar e falar, cara, tem oportunidade aqui. Tudo isso conta, né? Senão fica parecendo que é o seguinte, cara, meu coração mandou, chuto para a barra que vai. Não é assim, cara. Não, isso não sabe o desespero, porque assim, ó, olha o cenário. Em termos de data, era setembro quando o cara me ligou. Não, agosto ele me ligou. Ele ficou um mês, até setembro, me atormentando. Falou, cara, você precisa vir, meu. Então o cara fazendo uma puta pressão psicológica pra eu ir. E eu morrendo de medo, porque eu tava muito estável na empresa lá. Eu peguei nesse projeto que eu tava nessa empresa, teve esse agravante, porque eu cheguei e eu entrei como salvador da pátria. Por quê? O projeto tava decaindo e tudo mais, justamente porque quem tava liderando não tinha capacidade de conversar. Nessa multinacional. Nessa multinacional. Sim. Em Sorocaba. E aí, esse cara foi tão bacana, gostou tanto, que hoje ele é meu amigo, ele vem em casa, ele passa lá alguns dias em casa e tudo mais. Então, quando eu entrei, o projeto estava totalmente arrastando, ele subiu, sabe, ele decolou, foi muito legal. Então eu tava no melhor momento, andava assim na empresa como se fosse, até flutuava, assim, o cara que resolveu o problema lá, sabe? E aí você tá no melhor momento da empresa e você vai largar, cara. E a sua família pesando pra você não largar. Porque quem viaja bastante sabe, cara, pra quem olha de fora acha bonito, né, ver o pessoal na foto no Facebook lá, mas viajar direto é muito cansativo, cara. Sim. É muito cansativo. Eu vou ter que voltar a fazer isso, cara. Então eu fiz o test drive de 30 dias, mesmo sabendo que tinha oportunidade, eu fiquei com muito medo. Eu acho que o que foi determinante agora foi na hora que eu tinha gente comigo, que foi meu sócio. Sim, um amigo seu que falou cara, tô no barco junto. Já fui. Faz toda a diferença. Já fui. Então, assim, eu me comprometi com ele. E eu dei minha palavra pra ele que ia fazer. Aí de novo, o pai pesando na mente lá, tipo, palavra dada, tem que ser honrada. Aí eu fui. E assim, mesmo que não tivesse dado certo, puta, graças a Deus deu certo e tal, mas se não tivesse dado certo, do fundo do meu coração, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a experiência que você tem sabe aquele exemplo que você dá lá de pular de bug jump. Sim. E pular de wingsuit. Sim. Cara, não tem sensação melhor. Porque você tem que dar seu melhor. Se você não der seu melhor, não vai dar certo. Só para quem não sabe o que é, quem perdeu essa aí, ao pular de bungee jump, você tem um elástico na tua perna. Então, quem trabalha dentro de uma grande empresa e é um empreendedor dentro da empresa, ele faz as loucuras, mas tem um elástico na perna dele. Ele tem por trás dele uma baita empresa, tem uma marca grande, tem a quem recorrer e tudo mais. Então, tem risco de vida, tem adrenalina, só louco faz, mas tem um elástico preso no pé. Pular de wingsuit não tem nada, cara. É aquela roupa que você abre, tem uma asa nela e você sai voando. Se você errar, você bate na parede e morre. Não tem ninguém pra te socorrer. Não tem elástico pra te segurar ali, né? Você sabe que eu sou... Porque eu conheci você por acaso também no podcast. E aí eu sou, se não for maior, um dos maiores doutrinadores, evangelistas seu. Porque esses exemplos que você dá é muito bom. Armadura emocional, sim. Eu uso muito isso aí. Porque efetivamente é isso aí. Efetivamente é você se dar a oportunidade... Ter o medo existe, não vai ter como negar. Só que em algum momento você vai ter que tomar uma decisão e fazer. Olha o gancho que você me dá legal aí, que o pessoal pergunta pra mim, cara, de onde vem isso? Cara, eu tava lá dentro, entendeu? Eu tenho 26 anos de experiência dentro do mercado corporativo, com aquela coisa da comédia corporativa, lidando com equipes, depois mais 15 anos, 16 anos como empreendedor. Quer dizer, o que são essas histórias aí? É exemplo vivido, né? Não tem aquela história, li num livro japonês e agora eu vou contar pra você a história que o japonês contou. Falou, não, cara, eu vivi isso aí. Eu tive o elástico no pé e depois tive que botar um a wingsuit. E a diferença é brutal, cara. Na hora que você fala, cara, quais são as consequências de uma tomada de decisão minha enquanto diretor de uma grande empresa e essa mesma decisão sendo tomada como dono de uma pequena empresa, né? Cara, é a mesma decisão. Você tá na mesma encruzilhada e você vai tomar decisão. Se der errado, as consequências são totalmente diferentes, sabe? Pode ser até que eu perca meu emprego aqui na empresa, sabe? E se eu perder meu emprego, mesmo perdendo meu emprego, o cara tem o fundo de garantia, tem uma porrada de coisa que você vai... Aqui não. Deu errado, eu trombo na parede e não tem volta, né? Então, exige de você um grau de coragem, um grau de loucura até, cara. Principalmente no Brasil, né? Empreendedor no Brasil é complicado, né? Então, essa parte do empreendedor no Brasil. Quer ver uma coisa que quando você... Qual que foi o motivador? Poxa, eu consigo dar conta, eu vou dar o meu melhor, tem oportunidade e tudo mais. Só que uma coisa é você fazer o seu trabalho bem feito.
quando você vai ser dono da empresa, você começa a lidar com um número de imposto, burocracia para você, da parte de documentação. Se você for homologar numa empresa, pra você poder fornecer para uma empresa, uma burocracia enorme. Isso é uma coisa que é o outro lado da moeda que eu não sabia, que faltou preparo da minha parte em saber disso daí, e foi esse aí me titubeei. Então, mas deixa eu pegar esse ponto aí, quer dizer, você e seu amigo entram nessa empresa menor e o negócio decola lá também. Decolou. Tá. De novo, vou voltar naquela que você acabou não respondendo lá atrás. Qual é o momento do vou montar meu próprio negócio? Como é que isso acontece, cara? Eu acho que o grande motivador ele não foi vou montar o meu próprio negócio, não era esse o objetivo maior, mas era vou trabalhar por conta própria. Porque qual que é a diferença nesse sentido? Porque montar o próprio negócio, se você pensa assim, puta, eu vou ter um local físico próprio, com mesa, cadeira, meu logotipo e tal. A gente foi lá e não sabia nome. Quando a gente foi lá para apresentar o nome da empresa, a gente não tinha nome pra empresa. Como assim? Eu não tô entendendo. Por exemplo, onde você tá agora? Eu tô lá naquele momento da tomada da decisão. Eu tô lá na escada da empresa que eu trabalhava em Sorocaba. Sim. Junto com o meu sócio. Sim. Tomando a decisão pra ele, vamos largar do emprego ou não? Pra poder ir lá empreender. Já tinha feito aquele período de test drive de um mês. Sim. E tá no momento de ou vai ou racha. Sim, mas você não ia como empregado nessa outra empresa? Não, nessa outra empresa eu ia como prestador de serviço. Ah, então tinha mais essa. Quer dizer, você ia sair da multinacional, com CLT, tudo certinho, e essa outra que você ia ganhar 2/3 do que você... ainda era como PJ. Ah, e aí esse PJ é uma empresa, e eu não tinha nome pra empresa. A gente ia chegar lá pra falar assim, ó, vou prestar serviço pra você. Como é o nome da empresa? Não tinha. Então a gente não pensou nessa questão da empresa. A gente pensou assim, poxa, eu quero fazer aquilo que eu acredito. Eu não quero que eu fazer aquilo que me mandaram fazer. Eu queria fazer alguma coisa que eu acredito. O cara que tava te infernizando, que garantia que ele te deu, cara? Não, nenhuma. Isso foi o legal dele. Falou, cara, ó, eu acabei de entrar aqui, eu não sei nem se eu duro aqui. Porque ele também entrou numa situação lá que tava tudo lá, tudo desestruturado, ele entrou com o objetivo de estruturar. E varejo, diferente de alguns outros segmentos, não é assim, você tem anos pra você se estruturar. Cara, ou você acerta ali nos próximos 3 meses, ou você tá fora. Então ele falou, ó, tem esse desafio, eu conto com você, só que eu não te garanto nada. Então, essa transparência foi muito legal. Por quê? Me deu medo, obviamente, mas me deu a abertura necessária para falar, cara, tem que dar certo. Não tem opção de não dar certo. Então a gente, quando montou, não foi com a ideia de montar a empresa. A gente tomou, o momento da decisão foi, cara, lá a gente vai fazer aquilo que a gente acredita. Sim. Quer ver um problema que a gente via que acontece ainda, talvez hoje menos? É a questão assim, qual que é o fluxo de você fazer um projeto de sistema de computador? Vamos supor que você vai fazer o portal do Café Brasil. Tá? Vamos supor que não existisse. Aí eu, como empresa, eu chego e falo assim pra você, olha, Luciano, vou fazer aqui o portal pra você, você vai poder ter conteúdo aqui, você vai poder colocar vídeo, artigo, você pode dizer quem é colaborador, quem que é moderador, vai ter um fórum, não sei o que e tal. Então eu vou levantar tudo com você aqui, vou ficar aqui 1 mês entendendo o que você quer, eu vou ficar 6 meses fazendo, e daqui 7 meses eu volto para colocar no ar, tá certo? E vai custar aqui um caminhão de dinheiro. Você aceita? Vamos supor que você aceitasse. Quando eu vou colocar no 7º mês o sistema para rodar, eu falo, cara, mas não era isso que eu tava querendo. Não, mas não é assim que eu combinei. Fala, não, mas você assinou o documento, ó. Você assinou na pedra. Então qual que era o problema disso? Todo o projeto não dava certo. E o que a gente acreditava? Cara, é ser humano. A gente muda de ideia, a gente erra e tudo mais. Vamos fazer o menor ciclo possível. Então toda semana a gente tem que ter software pronto. O que você precisa do portal como um todo? Ah, eu preciso de um monte de coisa, mas qual que é o primeiro que você precisa? Ah, eu preciso ter uma área que mostra lá o logotipo do Café Brasil. Quanto tempo demora? 1 semana, tá bom. 1 semana estava com o software rodando. Gostou? Ah, não, ajusta isso, ajusta aquilo. Ah, beleza. E a próxima coisa? Agora eu vou ter uma forma de colocar artigo. Então qual que era o ponto? Eu não fazia um negócio enorme. Eu fazia pequenos bloquinhos. Qual que foi o lance disso daí? Pra quem tá olhando aquilo, fala, cara, toda semana o negócio tá crescendo, tá melhorando, tá aprimorando. Não, é genial, cara. Eu vejo o resultado acontecendo, eu vejo a coisa ali, né? Numa semana tem resultado aparecendo, pronto. E não tinha isso naquela época, era um negócio absurdo. Imagina, você vai vender um projeto que você vai ficar entregando para ele e deixar o cliente pedir mudança. Então a gente acreditava nisso e isso não era uma coisa comum na época, que é o tal do movimento ágil, né? Hoje é bem consolidado, mas o movimento ágil foi uma febre naquela época. E fazer aquilo da forma correta era o desafio. E a gente acreditava nisso, então o ponto foi na hora que a gente falou,
nós queremos fazer aquilo que a gente acredita. Esse foi o ponto de cortar a corda. Legal. E aí então você tá lá como prestador de serviço. Você montou uma empresa com teu amigo? Montamos uma empresa. Vocês montaram uma empresinha lá, tá? Que ficou trabalhando 100% para esse cliente. Para esse cliente, tá. Pra esse cliente. Quando é que vocês decolam? Então, o que aconteceu? Aí, primeiramente, era só para fazer um relatório pontualmente e tal. E aí, quando você mostra o relatório pronto e de forma rápida, quem recebe fala, cara, que legal, dá para colocar mais essa informação aqui? Sim. Dá. E dá para fazer o relatório tal? Dá. Sim. Aí chega uma quantidade de coisas, começa a enfileirar, que o cara fala assim, olha, mas eu preciso disso daqui para 2 semanas. Aí você tem que colocar mais gente. Eu falei, olha, a gente sozinho não tá dando mais conta. A gente pode trazer mais alguma pessoa aqui? Pode. Então, vamos colocar mais coisa, coloca mais gente, coloca... A gente saiu de 3 pessoas inicialmente e fomos para 18 pessoas dentro desse mesmo cliente. 18 pessoas. Na tua empresa? Na tua empresa. Então, de repente, vocês dois que se viravam e que eram autossuficientes, começaram a ter neguinho respondendo por vocês. Exato. E era a primeira vez que você assumia o papel de liderança de equipe? Então, eu já atuava como líder nas outras empresas que eu trabalhei, mas a situação é diferente, porque uma coisa é você ser líder de um cenário, de um projeto, de uma coisa. Sim, não pode porque é regra do RH, o RH não deixa. Não pode porque tem uma... Agora não, agora era você era o decisor, né? Decisor, tem que resolver questões, por exemplo, aumento de salário, o cara faltou, a produtividade dele não foi boa, tem que demitir, tem que contratar bem. Então, todas essas coisas que a gente não sabia como fazer, começou a acontecer. E então, você nunca tinha sido treinado para esse tipo de coisa? Não, porque não teve a necessidade, né? Então, quando aconteceu a primeira vez, fala, poxa, e agora? O que eu faço? Então, o lado bom do desafio é, você não saber fazer não é um problema, mas como que você vai buscar a solução para aquilo, né? Uhum. Então, nesses 2 anos e meio, a gente cresceu de 3 pessoas para 18 pessoas. E entregou muita coisa para o cliente. Então o cliente ficou muito feliz, porque o cliente falou assim, esses caras fazem rápido, fazem bem, quando erram, consertam rápido, até que esse é um ponto importante, não tem que acertar de primeira, mas conserte rápido, esse que era o grande ponto. E aí, o que aconteceu? Gente que trabalhava, que era cliente nosso, que era comprador dentro desse cliente, foi trabalhar em outra empresa. Aí, quando chegou na outra empresa, falou assim, viu, tem uns caras lá, na outra empresa lá, que fazem um serviço legal, cara, recebe eles aí. E nesse boca a boca, a gente acabou saindo desse primeiro cliente e foi para 6 clientes. Isso num período de 3 anos, tá? Então, de 2013... Você que trabalhava 100% para aquele cara que te puxou para o projeto, de repente se viu em condições de começar a abraçar outros clientes. Sim. E aí sim virou uma empresa. Virou uma empresa. E de repente precisa ter onde sentar. Então... Tem que ter uma cadeira, tem que ter janela. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, até então a gente estava dentro do cliente, né? No primeiro ano de trabalho, teve projetos que ele não tinha espaço físico para colocar gente nossa lá em São Paulo. E ele falou assim, cara, mas eu preciso que você resolva isso daí. Põe gente sua lá do Sorocaba. Então isso no primeiro ano, tá? Então a gente começou em 2013, final de 2013. Quando foi meio de 2014 aconteceu isso. Aí falou, e agora, o que a gente faz? A gente alugou uma sala, colocou 2 cavaletes e uma porta em cima do cavalete. Sim. E 2 mesinhas, 2 cadeirinhas bem simplinha. Era um calor, cara, porque não tinha janela, na janela não tinha cortina, não tinha ar-condicionado, era um calor. Então era 2 cadeirinhas, 2 ventiladores um embaixo do outro para poder dar conta do calor. Então a gente colocou 2 pessoas lá e eu ficava fazendo essa ponte de ir para São Paulo e ficar em Sorocaba, tanto para dar satisfação para o cliente quanto fazer o andamento do projeto. Uhum. Então, em Sorocaba a gente começou no primeiro ano com 2 pessoas, ainda em 2014 foi para a 3ª pessoa. E aí começou a ter mais demandas. Em 2015 a gente saiu de Sorocaba de 3 pessoas para 12 pessoas. Hoje a empresa está com mais de 60 pessoas no seu quadro de colaboradores, em 4 anos. Gestão de gente é um negócio complicado, né? Vocês foram bater na porta de alguém para... como é que eu faço? Você foi fazer um curso? Você foi olhar alguém e fala, bicho, e aí? Eu vou ter que mandar um cara embora. Como é que manda um cara embora? Então, olha que interessante, né? Eu falo que nada é por acaso, né? Eu fiz a FATEC na época, 2003, e depois eu fiquei preocupado. Falei, poxa, tecnólogo talvez não seja o suficiente. Daí eu fui fazer gestão de projetos no MBA,
Daí eu fiz um outro MBA em tecnologia distribuída. E aí eu falei, poxa, eu precisava fazer alguma coisa fora da minha área para complementar. Mas nesse momento eu era funcionário ainda, não tinha nada de montar empresa. Eu fiz gestão de pessoas na FGV, no MBA. Tá. E aquilo, cara, foi muito legal para mim. Porque quando que me motivou a fazer esse curso? Quando eu assumi papel de liderança dentro de uma multinacional. E eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa para saber lidar com gente, mais do que saber tecnicamente. E eu fui fazer esse curso. Isso foi fundamental para no momento que eu tive que fazer feedback, demissão, contratação, esse curso já tinha me dado uma base muito grande. Então, eu acho que esse preparo aí despretensioso de estar sempre estudando e fazer coisas novas, acho que foi primordial para fazer as coisas bem feitas. Sim. E o meu sócio, por outro lado, ele também tinha muito viés da parte administrativa. Também não tinha nada a pretensão de montar empresa, mas ele tinha esse conhecimento administrativo. E ele também era um técnico como técnico, você. Técnico, mas bem foi buscar técnico. o outro lado que... E é legal porque ele também não teve o medo de ir lá e fazer junto, buscar, aprender. Então ele teve que aprender um monte de coisa, jurídico, administrativo, contabilidade. Então tudo isso aí que demanda tempo e é bem perigoso, porque se você se perder ali, você pode quebrar a empresa rapidamente. É ali que o bicho vai pegar, né, cara? Não é, eu sempre falo pro pessoal, o problema não é a tua competência técnica, né? Se você não tiver competência, você nem se estabelece. Agora, uma vez estabelecido, bicho, o que vai fazer o inferno da tua vida não é a capacidade de desenvolver bem o que o cliente quer. Se você tem a competência técnica, tá na tua mão, se você consegue conversar com o cliente, se colocar no lugar dele, bicho, 90% tá resolvido. A questão toda é o seguinte, tem que pagar a conta. Tem que mandar o cara embora, tem que contratar um fulano, tem que parar de trabalhar aqui para ver um cara chorando na tua frente, que ele tá com problema em casa. Tem um governo vindo em cima de você querendo pegar aquele monte de imposto. Então tem um monte de coisas aí que estão fora da curtição que é fazer o trabalho. E é aí que o bicho pega, né? Então quando extrapola essa tua história, que é um cara de TI, leve isso para um cara que é um músico, por exemplo, né? Pô, fazer música é tudo que eu quero na vida. Agora, bicho, tem uma hora que você não vai estar compondo, cara. Você vai estar pagando conta no banco. Você vai estar lidando com 4 neguinhos que trabalham pra você e não é composição. Aí então, é um horror. Então, Quer ver um negócio que pegou bastante pra gente, que a gente falou, meu, não é possível isso. Crescer. Quer ver, ó, foi assim, a gente tinha lá uma formação de preço, então o preço era tanto e tudo mais. A gente foi crescendo, foi aumentando e tudo mais, chegou um ponto que a gente era Simples Nacional, pagava 6% de imposto. Chegou um ponto que começou a crescer, aí a nossa margem de lucro não tinha mais, porque o imposto conforme você vai faturando, vai comendo a sua margem. Aí você teve que renegociar com o cliente. Aí o cliente fala assim, não, mas o problema é meu, o problema é seu, não é problema meu. Sim. Nossa, cara, crescer foi muito difícil, porque são coisas que você não sabe que vai crescer. Muda muito a questão da cobrança de imposto e isso interfere diretamente no preço que você cobra. Precisa renegociar, é bem complexo, entende? Então crescer chegou um ponto que falou assim, não, vamos crescer mais, vamos segurar um pouco. Mas meu, não faz sentido, a gente tem que crescer. Então, assim, foi uma fase ainda é uma fase complexa, mas essa transição de você ser simples para deixar de ser simples, sim, foi bem complexa. Como é que é o nome da empresa? Tegra. Hoje você tem a Tegra. O que a Tegra faz? A Tegra ela trabalha com inovação em TI. Então, o foco dela é desenvolvimento de software, especialmente na parte de aplicativos. Pra você ter uma ideia, a gente... duas notícias boas. A gente ganhou o prêmio nacional da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, de aplicativo mais inovador. Então a gente teve a feira CIAB na semana passada, a gente expôs lá, foi o vencedor, uma visibilidade enorme, então foi muito bacana. O que era esse aplicativo? O aplicativo foi o seguinte, qual que é o medo hoje do banco, né? O banco ele tem o medo de perder a clientela, porque vem as fintechs aí que estão levando todos os clientes embora. Aí a ideia foi assim, poxa, como é que eu faço para trazer o meu futuro cliente de forma antecipada? Fazer o onboard desse futuro cliente. A ideia é a seguinte, você pai, cadastra seu filho no seu aplicativo normal do seu banco e esse seu filho ganha um cartão de crédito pré-pago. Com esse cartão de crédito pré-pago, seu filho consegue comprar coisas que com dinheiro físico ele não compra. E a geração dos filhos da gente não quer comprar com dinheiro. Quer fazer na internet, quer não tem o cartão. Minecraft, quer comprar Spotify, esse tipo de coisa. Então ele ganha esse cartão, você como pai acompanha os gastos dele, inclusive o filho no aplicativo dele, ele tem um badge para ser alcançado. Então assim, ó, você tem que poupar 5% da sua mesada e tudo mais. Legal. Vai ganhando pontos ali. Então qual que é o grande mote ali? O cliente, que é o jovem no caso, o futuro cliente, ele já está aprendendo a lidar com dinheiro.
O pai fica super feliz com o banco que deu uma forma de dar educação financeira pro filho, e para ele se transformar em cliente é só um botão, upgrade. Upgrade já vira cliente. Então os caras piraram, cara. Falaram, eu vou conseguir chegar num cara que tem 7, 10 anos de idade. Você desenvolveu isso sob demanda ou... Não, foi um hackathon. Eles é de sábado e domingo, 24 horas no ar lá. Sim. A gente fez no final de semana. Pô, que legal. E aí a gente agora tá fazendo as visitas em bancos, em empresas de tecnologia que é desse segmento, eles ficam pirados, de verdade. Assim, é impressionante como o cara quer segurar a emoção, mas ele olha e fala, que ideia legal. Então vocês estão desenvolvendo esses aplicativos, o que mais? A gente, inclusive, um mês atrás a gente lançou o aplicativo do Pão de Açúcar, então já está com mais de 600 mil downloads. Legal. Que é um desafio grande também. E a gente tem um produto na parte de varejo para ajudar na parte de operação física do varejo. Por exemplo, o varejo tem um problema enorme de roubo, de quebra, de perda de produto, de produtividade dos colaboradores, e a ferramenta trabalha justamente em evitar ruptura de produto, que é quando o produto você não tem ideia que existe números de 18% de ruptura. O que é isso? O produto está dentro da loja, lá no fundo, e o cliente não consegue comprar porque está escondido, não está na prateleira. Isso chama-se ruptura. E a gente consegue reduzir essa ruptura para 2%. Então, a parte de controle de validade, inventário, então esse produto está ganhando muita força, a gente está crescendo bastante nesse segmento. Então é varejo e aplicativos mobile, esse é o forte da empresa. E você continua com aquele sócio da mochilinha, que apareceu com a mochilinha, é ele mesmo? É o mesmo? É o mesmo que estava lá atrás, né? É o mesmo. Então, vocês dão uma parada de vez em quando para fazer uma avaliação do daquela tomada de decisão, daquela loucura, quanto tempo faz isso? Foi 4 anos. Quer dizer, já foi nesse Brasil maluco? Já. Não foi lá atrás. Não, a gente pegou a crise, a gente pegou o começo da crise. Sim, quer dizer, vocês fizeram tudo errado, cara. Vocês tomaram a pior decisão, mais complicada, sem garantia, no momento de crise, e se jogaram no escuro pra ver se dava. E deu. Exato. E você, então, em 4 anos, vocês saíram de 2 carinha com a mochilinha... 3 pessoas no começo. Para 60. 62. Em 4 anos. 4 anos. Cara, isso é um modelo de sucesso fantástico, bicho. Então esse que é o assustador, né? Porque assim, a gente para fazer essa análise, né? De tempos em tempos. E a gente fala, poxa, a gente ainda não sofreu o problema, a gente não sofreu a depressão. Diz que todo negócio é normal, vai passar pelas fases boas, fases ruins. Sim. A gente não passou pela fase ruim ainda. Vocês só estão crescendo. Só crescimento todo esse tempo. E a gente tem a preocupação de estar bem estruturado para quando esse momento acontecer, a gente conseguir passar por ele, porque faz parte do processo. Então a gente tem a preocupação muito da questão do gerenciamento, da produtividade, do fôlego financeiro, que é bastante importante, e essa questão de você não se vislumbrar, né? Você fica, poxa, só crescemos e tudo mais. Sempre pé no chão, sempre buscar ter bastante humildade de entender que é uma fase. Assim como diz que tudo nessa vida passa, né? Sim. Toda fase boa passa, toda fase ruim passa também. Então a gente tem que ter bastante pé no chão para continuar com o crescimento forte e estar preparado, se vier eventualmente um problema, a gente conseguir passar bem por ele. Esse modelo de vocês aí, de empresa focada em TI e tudo mais, eu não sei se não é o que mais tem no mercado hoje, cara. Porque o que eu vejo de empresa assim, nascendo, as tais das startups, a cada momento tem 2 neguinhos com uma ideia maluca criando uma empresa dessa aí, né? E da mesma maneira como elas surgem, elas quebram também. Surge e quebra, né? E vocês estão vindo com uma consistência. Embora 4 anos seja pouco tempo, de 3 para 60 cara não é pouca coisa, sim, né? Sim. E com cliente nível Pão de Açúcar. Quer dizer, não é... Vocês não estão ali chutando. Vocês estão pegando os caras bravo aí. Quer dizer, o produto deve ser bom. A qualidade do trabalho de vocês deve ser legal também, né? Como é que você vê essa moçada toda aí que tem 22 anos de idade, bota na cabeça que vai se juntar com um amigo, vai criar um aplicativo e vai vender pro Spotify por $2 milhões, $2 bilhões daqui a 6 meses, e aí vai morar numa ilha do Caribe e curtir a vida? Como é que é? Olha, é assim, eu participo muito como mentor dessas parte de incubadora, de startups e tudo mais. O que eu percebo é o seguinte: todo mundo tem ideia. Qualquer pessoa, não precisa ser novo, idoso, todo mundo tem ideia. Você pode perguntar para qualquer pessoa, tem uma ideia negativa, uma ideia tal. E o que é o ponto? Ideia, todo mundo tem.
Mas você transformar a ideia em realidade é o diferencial que faz as empresas crescerem e as pessoas chegarem onde querem chegar. O problema é que são milhares de degraus para você chegar onde você na realidade. O ponto é que o jovem ele tem muita expectativa de que ele vai ter uma ideia hoje e ele vai chegar no final da escada amanhã, sendo que tem um monte de degrau para ser caminhado. Por exemplo, fazer o primeiro piloto, ou seja, escrever o código, fazer funcionar bem. Depois que você fizer o primeiro código, você testar, coloca a pessoa para testar. Você coloca, porque você vai ver quando você colocar para testar, dá um monte de problema. Milhares de problemas. Saber reagir rápido a esses problemas, saber lidar com dinheiro, porque, por exemplo, se a ideia é boa e a coisa começa a ter um investidor para colocar dinheiro, você não vai ficar gastando com mesa, cadeira, impresso. Guarda o dinheiro. Tira o menor nível de salário possível. Põe o pé no chão. O objetivo é fazer a coisa crescer, ganhar fôlego. O que eu vejo muito é que o pessoal fica vislumbrado. Recebe o primeiro aporte de investimento, por exemplo, aí quer montar escritório com toda aquela decoração, estilo Google. Cara, não existe isso. Isso não existe. É pé no chão, é um passinho de cada vez. A gente chama de baby steps lá dentro, né, da Tegra. Passinhos de bebê. Então você tem que testar cada coisinha, dar o seu melhor e nem pensar que vai trabalhar 8 horas por dia. Cara, esquece. É acordar às 6 horas, dormir às 10, trabalhar de sábado, domingo, porque é naquele momento que você vai ter a oportunidade de testar aquela ideia. Se você esperar que alguma coisa aconteça de fora, não esquece. Então acho que o grande desafio do cara jovem é, primeiro, a expectativa de que é coisa rápida. Eu também, quando assisti, na época que a gente começou a montar, até antes, tinha lá a história do Steve Jobs, quando ele montou a Apple, né? Falei, poxa, esse aqui é legal, né? Ou do Bill Gates e tal. Mas não existe. A gente olha o filme lá que ele foi lá, o Bill Gates foi lá apresentar pra IBM o negócio. Cara, não foi assim. O cara ralou anos pra fazer aquilo. Então, assim, é muito importante a gente ter o pé no chão, vislumbrar menos e fazer o menor coisa possível. Porque assim, eu disse que menos é mais, né? Então, assim, ao invés de fazer aquela coisa mirabolante, faz o menor possível para funcionar. E menos sonho, mais ação. Acho que esse é o meu conselho. Eu acho que tem uma outra coisa importante também, quer dizer, no universo profissional da gente, pelo simples fato de você estar vivo, você não merece porra nenhuma. Você não merece nada, cara. Pelo contrário, botaram você num banco de escola durante 17 anos, você gastou um tempo desgraçado aprendendo uma porra de coisa que você não vai usar pro resto da vida, perdeu um tempo desgraçado, não deixaram você trabalhar quando você era moleque, você não podia trabalhar com 12, com 13, com 14, você não pôde fazer nada disso, e você sai da escola um nó, cara, você é nada, você não merece merda nenhuma, você vai ter que conquistar cada ponto, e isso conquistar cada ponto é o seguinte, eu vou criar valor para outra pessoa. Se eu conseguir criar valor para outra pessoa, eu passo a merecer alguma coisa. Caso contrário, eu não mereço nada. Nem o salário que eu recebo. Eu estou botando um programa no ar essa semana que é um negócio interessante. O cara bota um insight muito legal que ele falou o seguinte, cara. Se você... se a empresa te paga 10 por mês, você tem que fazer com que a empresa ganhe 11, 12, 13, 14, 15, entendeu? Você tem que gerar mais valor do que aquilo que você custa para a empresa. Senão você não serve para nada, né? E essa consciência de que eu só sirvo se eu gerar valor é que faz toda a diferença. Então, você vê dois moleques lá, um fica estagnado e o outro cresce que nem um louco. Qual é a diferença de um para o outro? É a competência? Não, a competência dos dois é igual. Só que um sacou, né? Que olha, minha competência é igual a dele, mas eu vou botar essa competência a serviço de deixar claro para meus clientes, e meu cliente pode ser o meu chefe na empresa ou o cliente lá fora, de que eu sou o cara que agrega valor. Eu sei que se ele investir 10 em mim, ele vai ter de volta 15, 20, né? Essa consciência que é fundamental, né? E a molecada não tem muito isso, cara. Eu chego aqui, eu estou vivo, portanto eu mereço, né? Mereço o carinho que o papai me dá lá em casa, mereço o dinheirinho, mereço o cargo novo, mereço, não merece nada. Você tem que conquistar. E assim, até o cara acabou de entrar no mercado de trabalho. O que eu percebo também, que não para esses que já estão empreendendo, estão tentando empreender, para esses que estão no trabalho, né? Essa questão do tipo, eu vou fazer carreira, mas eu vou fazer aqui o meu café com leite aqui, no sentido de eu vou entrar às 8, eu vou sair às 6, vou fazer só o que me mandarem, nada mais do que isso, tudo mais, esquece.
Você tem que surpreender, você tem que fazer mais, você tem que sempre fazer mais, você tem que se dedicar mais, você tem que estudar além do horário, você tem que não se preocupar com questão de hora extra, de que não estão reconhecendo, não. Faça por você, dê o seu melhor, nunca se limite a fazer aquilo que te mandaram, busque mais. Acho que esse pensamento é uma forma de pensar, não tem outra explicação, é uma forma de pensar. É mindset, né? E o mindset é importante, que aquele cara, tudo que eu for colocado para fazer é uma oportunidade de aprender alguma coisa. Não importa o que é, cara. Eu me contrataram e estão me pedindo que minha filha ficar puta. Eu fico me pedindo para tirar xerox, para tirar cópia das coisas. Use isso para aprender como faz, para o mínimo que vai acontecer, você vai aprender a lidar com pessoas, vai aprender o que é a expectativa da pessoa quando pede coisa, vai ganhar responsabilidade, tem gente dependendo de mim, quer dizer, tem toda uma coisa em volta daquela coisa que você olha que é o deslumbre, né? Eu serei o grande criador, etc. Em volta disso tem um monte de coisa que você só vai aprender no dia a dia ali, né? Então, eu acho que essa história de você olhar para isso, encarar como o grande aprendizado, não importa em que nível eu tô na empresa, que é a coisa mais fundamental, né? Exatamente. Cara, muito legal, bicho. E parabéns aí pela história, bicho. Olha, crescer desse jeito em 4 anos, nesse cenário brasileiro, não é muita gente que tá conseguindo, não, né? Eu espero que vocês tenham aí pé no chão para fazer a coisa continuar nesse ritmo, né? E você sabe que tem um conceito chamado máquina de vendas, né? Que é quando você consegue crescer de uma forma não verticalizada, mas de uma forma exponencial, né? Até diz que o número mágico ele é crescer 3 vezes ao ano e tudo mais. E a gente olhando o nosso histórico, a gente tem crescido dessa forma. Sim. Então, e cada vez mais a expectativa para o próximo ciclo é que isso continue acontecendo. Então, primeira coisa, exige de você a capacidade de olhar e ter uma visão realista da coisa. Também não pode ficar imaginando ou almejando coisa que você não vai conseguir fazer. Segundo, sempre mantendo os valores. Um dos pontos que a gente bate bastante lá dentro da empresa são os valores. Porque assim, a gente já contratou pessoas que tecnicamente eram extraordinárias, mas elas não compactuavam com os valores. Então o que a gente percebe, a nossa grande preocupação nesse crescimento não é necessariamente o crescimento, muito menos o financeiro, porque a gente entende que financeiro é só o pulmão necessário para você continuar sobrevivendo e tudo mais. Mas não é o foco, é você agregar valor, como você colocou, sem perder os valores que te mantêm. Então, exemplo, transparência, comprometimento, você não ter medo do desafio, gostar do desafio, são valores que a gente sempre coloca à frente de qualquer outra coisa. E eles são o que dão o norte das nossas decisões. Porque se a gente, imagine que a gente continuar nesse ritmo aqui nos próximos anos, é muito provável que a gente saia de 60 pessoas e vá para, 300 pessoas. Sim. Como é que a gente continua crescendo, mantendo esses valores? Esse é o grande desafio que a gente busca hoje. Porque são esses valores que vão garantir sustentabilidade, cara. Sem eles, você vai implodir na esquina. E tá cheio de exemplos, sabe? Isso que está acontecendo no Brasil agora aí, dos campeões implodindo, você fala, cara, o que era aquilo? Era um castelo de areia, criado com muito dinheiro, a coisa cresce numa velocidade absurda, todo mundo aposta naquilo, lá na frente ela explode, porque ela não tinha essa base em que está assentada, né? Como é que a gente acha você? Como é que a gente acha a Tegra? Pelo site www.tegra.com.br. Tá. E nós temos o nosso produto, que também é o GoVarejo, govarejo.com.br. Nesse portal GoVarejo nós temos muitos artigos e conteúdos para apoiar o varejista de como ele melhora a operação dele. Legal. E esse tipo de coisa, né? E nas nossas fanpages, Facebook e LinkedIn, que a gente tem bastante informação ali que agrega valor para os nossos clientes. Tudo como Tegra? Tudo como Tegra. Legal. Valeu, grande William. Cara, obrigado por ter vindo aí, viu? Grande papo aí, cara. Você é um modelo desse que me interessa demais, que são os caras pequenininhos que estão ali fazendo a coisa acontecer, com um pé na frente e outro atrás, sem vir aqui de gravata colorida, cabelinho pintado, não sei o quê, com aqueles papos de americano, né? Que vou minha startup e vai... Não, sem jargão, que é muito importante, né? Sim. Sem jargão, mas trabalho duro e puxando o R de Sorocaba, aquela coisa toda. E eu acho que é por aí, cara. Esses são os caras que vão fazer a coisa durar. E eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui. Eu sou bastante fã seu e eu desejo, assim, bastante sucesso, porque o conteúdo que você traz realmente agrega valor de uma forma muito mais profunda do que simplesmente um conteúdo raso. Então, assim, eu acho que ele entra na questão dos valores. Ele faz a base que a gente tem. Pra você ter uma ideia, muitas das coisas que eu uso hoje, nossos valores, vêm daquilo que você me inspira. Então, eu agradeço bastante. Um abraço, cara. Obrigado.
O Leadercast chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.